abraço para você que me vê aqui no Bom da Notícia. Muito obrigado pela companhia, muito obrigado por essa cumplicidade harmoniosa. Hoje nós vamos conversar sobre produção. Produção de grãos, produção de pluma, produção de pecuária, enfim, vamos falar sobre esse celeiro todo que é Mato Grosso. Para tanto, convidamos e com prazer e honra recebemos aqui o presidente da ProSoja, Antônio Galvão. Antônio Galvão esteve recentemente na Europa e, principalmente em Bruxelas, fincou estacas em defesa do produtor brasileiro, em especial do produtor aqui do Mato Grosso. E é com ele que vamos conversar. Presidente, muito obrigado pela honra que nos dá em estar aqui pessoalmente. A gente que agradece aqui a oportunidade, Nivaldo, estar aqui no Bom da Notícia, porque você já fala que é o bom, vamos dar uma notícia boa para todo mundo. Verdade. Né, Nivaldo? A gente agradece a oportunidade de estar aqui, estamos sempre aqui à disposição. Vamos falar um pouco sobre esse milagre mato-grossense. Um milagre de, no máximo, 40 anos, nós não temos 40 anos ainda, de aperfeiçoamento e plantio aqui no estado. Um estado que viveu do gado, o dono vivia do gado, né? O gado era criado alongado, até que esses bandeirantes do século XX, que a gente fala aqui sempre, chegaram para modificar o cerrado, plantar e tirar do cerrado, produção de fazer inveja a estados como Paraná e Rio Grande do Sul. O que é que aconteceu nesse espaço de tempo, presidente? Olha, com certeza absoluta, a Mato Grosso, a história conta que teve vários ciclos, né? Ciclo do ouro, ciclo da borracha, mas o ciclo que realmente estabeleceu e fez Mato Grosso aparecer no cenário nacional e internacional é justamente esse ciclo que nós estamos vivendo, seja a produção de alimentos. Pecuária hoje também muito abrangente no estado, o maior rebanho bovino hoje do país, já isso há muitos anos, assim como também que a turma 40, 50 anos atrás já falava que era louco quem vinha para Mato Grosso, e ainda tem gente dentro do Brasil que acredita que Mato Grosso também ainda está fora do contexto nacional, achando que de repente os bichos andam na rua aqui. Não, um dia desse nós estivemos aqui. Nós temos um jacaré atravessando. Mas anda mesmo, é que nós temos bicho. Jacaré educado, na faixa de pedestre atravessando. E depois um outro na avenida do CPA. Então estão pegando o bicho e Tamanduá Bandeira também. Então você veja que a situação que hoje vende até uma notícia nossa no mundo que diz que até com os animais o Mato Grosso está acabando. E você veja que temos animais até que realmente quando sai aí dos canais, o jacaré, temos a vontade mesmo, podemos até de repente estudar e começar a exportar jacaré, né? Porque com o Pantanal, o que a gente tem, os nossos rios, mas na realidade o ciclo realmente que se estabeleceu é esse que está aí, isso aí é a nossa agricultura pujante. Hoje, o maior produtor praticamente em todo o segmento da produção agrícola, aí, quando você pega soja, você pega milho, você pega algodão, próprio girassol e assim tantas outras culturas, né? E hoje também já mais modernizado dizer, a gente fala um contexto dos pulses que tivemos também recentemente na Índia, para se vender esse tipo de produto. E esse feijão aí, dizer que tem N esse tipo de feijão, quando a dona de casa vai no mercado, vê um feijão verdinho, que é o tal do feijão mungo que eles falam. Nós tivemos, inclusive, na Índia, porque é um dos feijões mais consumidos lá, um feijão bem miudinho. E nós já temos a produção aqui? Já está produzindo ele aqui também. Como está entrando pesado o grão de bico, que também a Índia consome bastante. E assim tem tantos outros produtos. A região leste, por exemplo, planta lá bastante gergelim, na região de Canarana. É o maior produtor de gergelim também do país, é o município de Canarana que planta. Então, na verdade, nesse Mato Grosso só não produz o que não se planta. Mas, historicamente, se você for olhar por N razões, até inclusive empresas de pesquisa, dizia que isso aqui não virava nada. Mas a teimosia desses bandeirantes que você citou aí, hoje está essa pujança que é Mato Grosso colocada aqui. Infelizmente, tem horas que aparecem algumas ideias até que querem atrapalhar, porque acham que às vezes não é bom para o Estado. Então, se isso não é bom, a produção de alimento aí. Hoje, mais de 60 milhões de toneladas colocadas nessas últimas safras, aí chegando a quase 65 milhões, contando o algodão junto e essas outras culturas, o que seria bom? Para um país que produziu 232, 233 milhões de toneladas na última safra. Então, esse assim dá para dizer que é o ciclo que veio para Mato Grosso, se estabeleceu e fez Mato Grosso aparecer no cenário mundial com peso. Que, no entanto, hoje o estado mais que a turma vem curiosar do mundo inteiro é Mato Grosso quando vem se referir à questão de alimentos. Nós tínhamos terras relativamente baratas, comparando com o sul, né? Um alqueire no sul
o senhor comprava aqui um alqueire vendido no sul, em certa ocasião, lá atrás, você vendia um alqueire, comprava 100 hectares aqui, comprava 40. Pelo menos, matematicamente, compensava. Mas todo mundo jogando no acaso. Por que dessa persistência, presidente? E como é que nós chegamos a essa produtividade? Eu vou te dizer mais, eu acho que tivemos período aí de 30, 40 anos atrás que quem vendia um alqueire lá comprava uma fazenda boa aqui em Tamanho. É verdade. Porque Mato Grosso ninguém queria a terra do Mato Grosso. Mato Grosso era para louco. Eu mesmo, quando cheguei aqui há 32 anos, em 86, deu aquele plano cruzado, aquela euforia toda, e de repente veio o Cruzado 2, fevereiro de 87, a coisa deu uma arrebentada para todo lado, ninguém queria saber mais de uma área de terra. Nós tínhamos regiões nossas ali mais um pouquinho retiradas da cidade de Sinop, o cara, para você comprar uma madeira para explorar ela, você obrigatoriamente tinha que ficar com a terra junto, o cara não queria saber da terra, queria ir embora. Foi aquela época que a turma quis voltar para o sul. Então, na verdade, nós tivemos período do cara vender um alqueiro, 5 alqueiros de terra, comprar uma fazenda aqui. E hoje a gente vê o inverso, já praticamente você quase está comprando terra, vendendo terra aqui e comprando terra nas melhores regiões do sul do Brasil. Eu cansei de falar isso há 30 anos, quando chegamos aqui, 32 anos, que muita gente ia se arrepender de vender essas áreas aqui. Que aquela região de Sinop, Sorriso, pelo que a gente pressentia, com aquela saída que já se falava ao norte, que ainda não conseguimos complementar ela, mas já estamos saindo, falei de essas terras aqui, com certeza absoluta vai ter preço e valores do norte do Paraná. A turma dava risada. É, Cuiabá, Santarém, pronto, é isso. Cuiabá, Santarém hoje é uma realidade para você dizer. Agora, você ganhou muito dinheiro, mas você ganhou na valorização do teu bem imóvel. Então, às vezes, hoje o cara olha, não, fulano tem área de terra, o cara é rico, peraí. Eu sou produtor rural, eu não tenho a terra para negócio. Se ela valorizou graças ao trabalho que foi feito nisso tudo. Que se ela tivesse ficado na origem que ela estava aqui hoje, teria valor? Ela não teria. Então, o que tem que distinguir, se eu tenho um valor, hoje tem uma área de terra que valorizou dentro do Estado, mas ela valorizou pelo que você fez nela e pelo que você produziu nela. Então, agora, você tem que viver do resultado daquela terra, ou seja, da tua planta, do teu plantio. Então, às vezes, a pessoa mistura porque acha, porque tem a terra valorizou bastante. Para nós, por exemplo, o valor muito alto da terra não é bom sinal. Porque nós não temos a terra para comércio. Nós temos a terra para produzir. Como é que pode? Mas o valor da terra interfere na sua produção? Lá não é que ela venha interferir. Se você quer aumentar a tua área, ou se queira fazer alguma coisa, você tem dificuldade de vir a produzir mais para aquisição. Para comprar. Então, hoje ficou ruim. Para quem é realmente produtor e quer se estabelecer, quer aumentar a área, hoje você não consegue mais comprar terra. Você não paga mais com a produção, a renda da produção, você não paga mais terra. E a mesma situação no Paraná. Você vender lá, você produzir hoje, dizer 100 hectares lá no Paraná, você querer comprar lá no vizinho 10 hectares, não tem renda mais que pague, nem que o cara te dê 10 anos para pagar. Porque a terra aumentou demais. Então, você não consegue aumentar a tua área de produção hoje, tanto em Mato Grosso, essas regiões, por conta que o custo, o valor da terra subiu demais. Hoje, qual é? Nós temos um patamar, assim, de 1 hectare de terra no Mato Grosso, o valor de 1 hectare de terra, sabendo que varia muito, por região produtora ou não produtora. Mas se compra hoje, só para que o internauta possa saber, se compra hoje por quanto aqui? Você depende muito como você colocou. Primeiro, o momento é localização. Onde é que está essa tua propriedade? Se estiver nos extremos, por exemplo, de uma rodovia principal, com certeza já vale menos. Mas falando em área agricultável, terras boas, já de produção, que aí você tem área com textura mais argilosa, menos argilosa, dita área da areia, sempre vale um pouco menos. Mas ela gira hoje entre 300 sacos até 800 sacos, depende de onde ela está localizada. Áreas em produção agrícola. Áreas que esteja hoje produzindo. E isso você vai pagar ao longo aí de 5 a 10 anos, depende do volume de área e a negociação. Tá. Mas coisa que não é fácil de você tirar, porque você dizer hoje, fazer um patamar de 500 sacas, como é que você faz para sobrar isso? Se tu conseguir fazer sobrar 5 sacas líquidas, quantos anos você precisa para pagar? Então ficou muito difícil. Mas esse é o saldo? O saldo hoje, que para você dizer, nesse atual momento, para você dizer que você tenha 5 sacas líquidas no hectare para você sobrar para pagar... Vai sobrar no bolso do produtor. Sobrar no bolso do produtor, você vai comprar um hectare de 500 sacos, você precisa 100 anos para pagar. É 100 anos para pagar. Antes você não tinha nada, não valia nada. Quando cheguei em Sinop, você comprava uma área de terra, um alqueire de terra, a 50, 100 reais, você chegou a comprar um alqueire de terra. Seria o valor hoje de uma saca, 2 sacas de soja, estamos falando em alqueire.
hectare você comprava com uma saca de soja. Então hoje a coisa inverteu, só que nós não temos a terra para negócio, que se eu vender a minha terra eu paro de ser agricultor, paro de ser produtor rural. Então ela, no fato, se você partir para analisar, ela encareceu demais a terra. Só que ela vai valorizada justamente pelo que produz, porque o alimento é uma das coisas que, infelizmente, não sei se é essa a palavra correta, ou felizmente, a gente precisa dela para produzir comida. Né? Não tem Até dúvida. o momento, até hoje, não se descobriu uma fórmula da gente conseguir sobreviver ou viver que não seja da exploração de terras, do solo, de alguma forma. Né? Porque tudo que você possa imaginar, por exemplo, Nivaldo, essa tua camisa veio da onde? Teu sapato veio da onde? Veio do algodão. Então não tem, o que nós estamos enxergando dentro desse estúdio vem da onde? Tudo aqui. Porque não veio do Tudo aéreo, aqui, veio tudo do aqui subsolo. tem coisas ligadas ao agro, não tem Veio do dúvida. subsolo, então não existe nada, é o minério, é o ferro, tudo ele sai da terra. Tudo ele sai da terra, ou do subsolo ou da parte aérea. Se pegar, a alimentação sai da parte aérea, quando muito pouco abaixo, os tubérculos que a gente produz aí, a cenoura, a beterraba, a nossa mandioca, mas está logo abaixo do chão, mas a planta está para fora da terra. Então a gente é dependente dela, assim, para a sobrevivência do ser humano. Tem muita gente que vende uma fantasia de que acha que deixa lá aquela área de floresta intacta, não vão fazer nada, você vai viver numa boa. Isso não é verdade, não existe. A terra ela foi feita para ser usada, para se explorar ela, justamente para a sobrevivência do ser humano. Perfeito. O senhor teve agora há pouco tempo representando os sojicultores, representando a agricultura brasileira na Europa. Em Bruxelas, o seu pronunciamento em Bruxelas, ele foi replicado, ouvido, replicado por todos nós, sites, jornais. O que é que te chamou a atenção? O que é que foi o foco maior desse seu pronunciamento em Bruxelas? Na verdade, a gente tem aí uma coisa engasgada dentro da gente, porque nos vende lá fora, nos vende aí nos grandes centros, inclusive nos nossos centros brasileiros, como nós somos o vilão de tudo. O produtor rural é o vilão de tudo. Por quê? Ele só destrói, ele leva como se tu abrir uma área de floresta, uma área de cerrado para usar o solo, para produzir alimento, você é vilão. Porque eu sempre desafiei para o meio mundo que vem nos ensinar e nos mostra como é que você consegue tirar o alimento que todo mundo precisa sem você mexer na forma natural da vegetação que lá está. Então, normalmente a Europa, principalmente hoje, porque você vende como um território, dizer nações super desenvolvidas, e são realmente, a gente sabe disso. Hoje, se tu pegar a história do europeu, da Europa, e pegar a história das Américas, nós somos tudo filhote ainda, né? Só que eles têm que saberem que aqui tem gente, aqui temos soberania, aqui nós temos uma legislação, que aqui é um país de pessoas civilizadas. E lá o europeu ainda acha, como falamos aqui, que às vezes o brasileiro acha que nós estamos vivendo aqui no meio do mato, que achamos que estamos abandonados, porque não conhece a realidade do que é Mato Grosso. Eles já pensam, lá, a grande maioria da população, que o país nosso é desse jeito. Não imaginam nem o que seria Mato Grosso. Então o que a gente quis deixar, e deixou um recado bem dado, principalmente naquela reunião, onde estavam os 7 países baixos que assinaram o Tratado de Roterdã, de Amsterdã, que eles falam, que acha que nós temos que ser dominados por eles novamente. E foi o recado que eu dei para eles lá, um tom de voz, para todo mundo entender, que a intérprete se via louca até para poder traduzir, que eu acho que ela nunca teve coragem de falar. A menina que eles têm que nos respeitar e que nós somos um país que temos uma legislação, somos independentes e que não somos mais colônia deles. Foi deixado claro. E também, como deixei esse mesmo assunto claro, logicamente, em um outro tom de voz, dentro do Parlamento Europeu, que também teve outros vídeos que circulou, quando eu me dirigi a palavra para o Paolo, que era um dos representantes do Parlamento Europeu, da Comissão de Agricultura, que nós precisamos viver, que nós somos descendentes de europeu. Meu sangue, da minha família, é de sangue italiana. Como a grande maioria que nós falamos dos migrantes que vieram do sul para cá, o primeiro passo dos nossos avós, nossos bisavós, eles foram para o sul do Brasil, ou foram para o sudeste do Brasil, depois foram migrados para cá. Então, eu acho que nós temos uma soberania e eles têm que aprenderem a nos respeitar e parar de denegrir a nossa imagem aqui como seres humanos, que nós não estamos fazendo nada mais do que a nossa legislação nos permite a ser feito, e que terem que parar de criticar a gente dessa forma com que a gente é criticado. Mas o que a gente descobre, já vem sabendo há tempo, só se confirmou, que é feita uma forma de extorsão em cima de grandes empresas, por essas ONGs que estão aí colocadas, para elas quererem sobreviver. Virou meio de vida delas, vendendo imagem ruim de alguém, forçando ou criando essas imagens ruins. Porque você vê a todo momento na mídia aqui,
ainda grandes desmatamentos nossos, que você sabe que isso foi coisa filmada ou gravada de muitos e muitos anos atrás. Hoje distorce, você vende uma imagem dessa dizendo que é de hoje. E como é que é conviver? O senhor foi duro aos países que o senhor foi visitar, o parlamento, principalmente o parlamento. Agora, como é que é conviver com essas ONGs, né? As ondas e as fakes das ONGs, né? Normalmente são as fake, como você fala. Eles criam uma fantasia, como recentemente criaram duas empresas brasileiras, dizendo que estariam comprando soja aqui de trabalho, de fazendas que têm trabalho escravo ou fazendas que fizeram desmatamento irregular. Não tem julgamento da justiça. Você sabe que hoje qualquer fiscalização entrar numa propriedade, pelo que tem as nossas NR, sempre vai achar alguma coisinha, dizer que você tem que adequar, que é o trabalho que nós estamos fazendo pela ProSoja, que é o Soja Plus, que justamente levando ao produtor esse conhecimento das adequações que existem na lei. Temos o prazo para adequar, sem sombra de dúvida nenhuma, mas se você pode antecipar, é o que nós estamos fazendo e que nós fomos lá na prática apresentar esse programa, como você foi o ano passado, você foi no outro ano, e o aperfeiçoamento dele, que é o programa Soja Plus, que são as melhorias que a gente vem fazendo dentro das propriedades. Mas o que eu desafiei eles lá e pedi para eles que nós gostaríamos de ver lá o que é que eles estão fazendo nas propriedades deles. Como é que está sendo feita a conservação deles lá. Porque vem dizer que tem um aquecimento global, vem dizer que tem uma série de problemas. Agora, cadê onde é que está o reflorestamento deles? A Alemanha ainda é um país que tem muita área reflorestada, ela explora muito isso economicamente, mas outros países não respeitam sequer uma beira de rio, uma beira de água, não respeita nada. E aqui acha que tudo tem que ser E falando nisso, como é que está a recuperação de áreas degradadas também, que o senhor citou uma passão aí? Você fala aqui ou lá Aqui. Não, aqui hoje já está bem adiantado. A verdade é que o que dificulta mais são os próprios órgãos de governo, que a dificuldade de fazer operar e funcionar, né? Até que a parte que toca ao produtor temos um trabalho grande, que é essa Soja Plus que eu estou falando para ti, que principalmente no que tange as áreas da PP, onde a gente está levando o conhecimento, cobrando que o produtor vá refazendo elas dentro da medida do possível. O que é o Soja Plus? Só para explicar. O Soja Plus é um melhoramento contínuo dentro das propriedades, onde você leva esse tipo de informação. Um melhoramento de uma própria cantina, de um alojamento, alguma coisa que ele possa dar de melhor lá para o funcionário, que seria na área trabalhista. E na área ambiental, que seria isso. O cara tem um APP degradado, uma cabeceira d'água, uma beira de um córrego, onde a gente vai levar a orientação, conscientizar o produtor. Nessas áreas de preservação permanente. Nas áreas de preservação permanente, para ele ir refazendo o mais breve possível, também para ir adequando. Porque a água é o bem mais precioso que nós temos. E, infelizmente, o que eu cobrei deles na Europa, a gente não vê nem isso aqui de vocês. As beiras de rio de vocês, totalmente desmatadas, a grande maioria, onde da agricultura, lá é plantado, não planta dentro do rio, porque não tem jeito de você trabalhar com a máquina, né? Mas é desmatada inteira. Então, como é que eles cobram da gente e não fazem em casa? Aí vem vender essa ideia de aquecimento global. Então, vão morrer, mas não vão replantar as árvores lá para ajudar a esfriar o planeta. Se é que assim, se dá para se dizer que tem aquecimento global, que eu não acredito nesse aquecimento global. Acredito em cíclicos, em período cíclico, que você pode ter secas, você pode ter excesso de chuva, mas normalmente você tem um período normal. Normal é ser dessa forma. Então a gente percebe neles que eles cobram muito, mas em casa não fazem. A lição de casa não faz. Quando eu falei lá que educação se aprende em casa, e meu pai me pediu, sempre me falou que eu tenho que fazer primeiro em casa para cobrar dos outros. Foi onde eu falei naquele vídeo, eu digo, o que vocês estão fazendo aqui realmente para cobrar lá fora? Então que parece que vocês não têm educação. Deixei vários ditados. Outra coisa que eu falei para eles lá também, você pode ver dentro do vídeo, eles estão cuidando da perfumaria e estão perdendo a essência. Hoje já lá relatos que tem países que tem mais de 50% de outros povos lá dentro, principalmente dos muçulmanos. O que eles vão fazer com a essência deles? Eles têm a essência ainda francesa? Eles têm a essência portuguesa? Eles têm a essência alemã, com a invasão que está indo de gente? Então eles estão aqui fora, se preocupando ainda em querer fazer países colônia, como eu coloquei, que nós não somos mais colônia, mas na prática estão perdendo dentro do território deles lá. Mas os tempos são outros, né? Os tempos são outros. Daqui uns dias você pode ter certeza que a França vai ter um presidente descendente de muçulmano. Então, quer dizer que está certo, está errado, eu não estou dizendo que seja ou não esteja. Pode ser um ótimo presidente, tenho certeza que possa ser. Mas como eles querem se resguardar tanto, se achar que eles são
os donos da verdade e da razão, então cuida da essência e não vai ficar cuidando da perfumaria. Mas eles ainda querem dominar o mundo, que para mim hoje a Europa não mudou nada de quando eles tentaram dominar o mundo com armas. Hoje eles querem dominar o mundo no econômico. Então estão sempre querendo pisar em cima de alguém. E nós não podemos mais aceitar ser pisado por alguém, mesmo que seja econômico. E como é que eles assimilaram isso lá, presidente? O pessoal da indústria que nós estávamos reunidos lá, eles gostaram demais, elogiaram, vieram me cumprimentar, porque eles são massacrados. A indústria? A indústria, o pessoal, tudo são cobrados dessa forma aí. Mas como virou meio de vida, logicamente é que as ONG, eles refutaram, logicamente, a conversa da gente, que é natural de você entender. Não. ONG é igual pernilongo, né? Dá em todo lugar, né? Tem em todo lugar, eles estão lá e estão sempre incomodando. Então, isso depende muito de pegar, dizer, acho que os nossos governantes, como a gente já ouviu vários discursos do próprio presidente nosso hoje eleito, o Bolsonaro, o próprio nosso próximo ministro da Casa Civil também, Onyx Lorenzoni, que eu acho que ela não precisa ser excluída, mas ela tem que se adequar a viver uma realidade. Ela tem que parar de vender uma coisa que, na verdade... O recado para ela já foi dado, né? Foi dado, acho que por todos os segmentos e por todos os setores. MST. Né? É que aquilo virou meio de vida fazer isso. E nós temos que acabar. O meio de vida tem que ser com produção e não com venda de terrorismo. Porque o que é feito na grande prática é extorsão com terrorismo junto para poder fazer com que as empresas de medo de estarem aí um escândalo, de dizer lá, a empresa tal está fazendo tal coisa errada e bota uma manchete em mídia e grande mídia lá, pagam para colocar e denigra a imagem de uma grande empresa, de um grande complexo. Agora... Mas tem muita gente, Nivaldo, ganhando dinheiro com essa história. Os grandes complexos que vendem no varejo, a gente nota que fomenta para isso acontecer, para poder fazer mais uma vez explorar o consumidor lá na ponta. Que, na verdade, o que está se fazendo lá é uma política de você explorar o consumidor europeu. Tá, agora vamos para o nosso terreiro aqui. O sojicultor, o produtor de uma maneira geral, o agro, né, como é taxado, o agro hoje é mira de parlamentares, não parlamentares, mudança de governo. Por exemplo, FETAB. FETAB, o governador Táxi, extinguiria o FETAB no final da sua administração. O novo governador, Mauro Mendes, já quer, e a Assembleia, me parece, acata isso e vai votar, quer que o FETAB não termine, porque ele está vivendo um momento de crise. Como é que o sojicultor, ou o produtor de uma maneira geral, vislumbra esse negócio do FETAB? Bom, se nós for retratar um pouco do histórico, dizer político, esses 32 anos que a gente está aqui, sempre se falou que o Estado estava em crise financeira. E passa governo tal, e estamos aqui no governo Pedro Táxi, onde veio pedir um auxílio por um período, o que foi definido desse FETAB 2, para se fazer o quê? Justamente para se tentar fazer uma infraestrutura melhor dentro do Estado, pela produção que já vinha ascendente, mas principalmente, que eu vejo, para fazer essa ligação, que tinha o MT integrado, que era um projeto do governador anterior, Sivaldo Barbosa, que não se configurou, porque para mim, você tem alguma coisa que qualquer cidadão queira que chegue na sua cidade, a única coisa que tem é uma estrada decente para ele poder entrar e sair de lá. Ou seja, pavimentar uma rodovia. Porque se tu colocar a situação deles, município, que a gente sabe aí nesse estado que ainda não estão ligados, e aquele projeto ainda era para ser concluído dentro do mandato do próprio governador Sivaldo Barbosa, nessa linha de pensamento, por esses 2 anos e meio, que era para se dar aí um auxílio, dizer, temporário, para a gente dar uma alavancada justamente na construção das rodovias. Terminar essa integração e também você fazer alguns locais onde a agricultura já se expandiu, que nós não temos rodovia, e também poder levar para locais aí que a gente ainda pode ampliar muito a nossa área de produção agrícola. Mas, infelizmente, no decorrer da gestão, se perdeu o foco e o objetivo da arrecadação desse recurso, que era único e exclusivo, além dos recursos normais que o governo devia ter investido, e acabou se tirando desses recursos para ser usado aí para outras funções, outras finalidades. Que até causou uma ação nossa da ProSoja, questionando justamente e pedindo a paralisação, porque se você faz uma lei para atingir o objetivo tal e ele não atingiu, não foi usado o recurso, a gente automaticamente tem que tomar alguma providência. E é lógico que um governador novo que está entrando aí, o Mauro Mendes, a gente acredita muito no potencial dele, como empresário que ele é, como o próprio vice também, o Taviano Pivetta, a gente já conhece eles também de longos anos.
todo mundo gostaria de ter um adicional de manter esse FETAB 2. Nós falamos muito claramente que pelo fato do que aconteceu nessa gestão aí do uso desse recurso, que a gente não concordaria mais em pagar, porque ele era um adicional para ser investido único e exclusivamente naquilo. Então a gente gostaria que terminasse esse mandato, justamente, encerra esse FETAB 2, o governo que nos apresente qual é a proposta de gestão e aonde é que realmente ele vai cortar, onde é que ele vai cortar para você poder adequar o Estado à carga tributária dele, à arrecadação dele, para a gente daí sentar e discutir esse assunto de uma possível continuidade até do próprio FETAB 2, para você ajudar, mas única e exclusivamente em infraestrutura dentro do Estado. Porque essa infraestrutura a gente tem que deixar claro para todo mundo, para a sociedade, que não é uma infraestrutura que está se fazendo para produtor rural, para o agricultor ou para o pecuarista. Essa infraestrutura todo mundo usa, todo mundo vai utilizar ela, qualquer cidadão que vai passar aí. Inclusive eu brinco e falo que até o andarilho ele prefere não tomar pó na cara, o barro, e andar no cantinho do asfalto dele que não tem nada. Então ele vai servir até para aquele cidadão que está aí, que seguido a gente encontra com uma mochilinha nas costas, a trouxinha rodando, trocando o município de um lado para o outro, não sei qual é a finalidade deles, mas está ali andando. Então, logicamente que essa infraestrutura que a gente fala, ela é um benefício para o Estado e para a sociedade toda. Todo mundo vai usar ela, tanto que vai andar de bicicleta, vai andar de moto, vai andar de carro, com ônibus, com caminhão. Então, a gente estava propenso, estava disposto, como foi acabado pagando esse FETAB 2. Só que como não usou a finalidade, hoje o produtor não se sente confortável em continuar pagando se você realmente não tem uma garantia do governador que vai assumir. A gente acredita muito na gestão dele, onde será aplicado esse recurso. Perfeito. Agora tem um outro problema também em discussão. É a taxação do agronegócio. Eles querem um programa similar ao do Mato Grosso do Sul no produto que fica para venda interna. Não mexer na exportação, mas na sobra, essa sobra ser taxada. Como é que a ProSoja, nós somos o maior produtor de grão do país, como é que a ProSoja vê isso diante da Lei Candir também? Primeiramente, se ele tivesse contratado um economista e feito essa conta, ele já vai saber que praticamente não resolve nada do caixa do governo, porque o governador Pedro Táxi já fez ela. Quando o Ceneri era ainda secretário, junto com o secretário de Fazenda, porque eu vou lançar todos os meus créditos também, porque eu não vou mais renunciar a crédito da ICMS, igual é feito hoje. Que o produtor rural renuncia a 100% do crédito dele de ICMS, é o momento que você se utiliza da Lei Candir. Então a conta não é essa que vendem, aí ela é muito menor. Segundo, se você for comparar Mato Grosso do Sul, se nós formos olhar hoje só o frete, quanto nos custa mais que o Mato Grosso do Sul para colocar a nossa produção no centro consumidor ou nos portos? Nós temos uma média de diferença de distância de municípios produtores de grãos, vamos falar em grão, que a gente está aqui representando soja e milho, em relação ao Mato Grosso do Sul, em torno de 1.000 quilômetros de distância. Quanto está nos custando para chegar a esse produto lá? Sempre falei, nós pagaríamos com gosto se pudesse trazer o mar ou o consumidor, ou levar as nossas terras lá 1.000 quilômetros mais perto do destino final. Então tem N contas que tem que ser feita aí, que com certeza absoluta o setor hoje vive uns momentos difíceis, realmente os custos subiram muito, essa volatilidade do dólar subiu, desceu, você fez uma lavoura com dólar alto, agora o dólar deu uma caída, o mercado está estagnado por conta de tabela de frete e assim vai indo. Não se vendeu, ano passado tinha vendido aí 65%, 67% da produção, até esse período hoje se vendeu 35% único, exclusivo. Como é que você vai sobreviver à atividade que hoje deu esse status que está dando para Mato Grosso? Então não existe, essa taxação aí é coisa de paranoia, não vai resolver o problema do Estado. Nós sabemos hoje que o Estado, já se vendeu vários números sobre isso, não viabiliza da forma com que o Estado está vindo os gastos dele galgante o crescimento da dívida do Estado. Hoje sabe-se que se deve em torno de 130 milhões, 140 por mês, o déficit do Estado. Quer dizer que essa conta vai para onde? 1 bilhão e 600 mais ou menos no ano. Mesmo que nas contas que faz, que ele daria 500 milhões, outro fala em 700 milhões, quer dizer que faltaria mais de outro tanto ainda para você pagar essa conta, e sabendo que você continuar essas majorações aí da despesa do governo, não tem como você suprir. Não vai ser isso aqui que com certeza absoluta que o governador Mauro Mendes vai dar conta de tocar o Estado, não.
ele tem que ir na ferida, ele tem que sangrar. Ele vai ter que buscar a redução do custo do Estado, custe onde custar e o que der. Que não é possível de dizer que os últimos 3 anos você teve um reajuste salarial, eu acho que é digno, cada um tem que brigar por seu, não estou aqui criticando, dizer se é de direito, se foi conquista ou não foi, mas 75% de reajuste salarial aí não tem ninguém que dê conta de arrecadar, ou pagar, ou fazer. O próprio repasse dos poderes, como esse próprio documento que você estava olhando, a gente fez aqui um breve relato aqui de o comparativo dos outros estados. Por exemplo, nós, o Mato Grosso, gasta 14% para os poderes, legislativo, judiciário, todos. O Rio Grande do Sul gasta 6%, Paraná gasta 6%. Quer dizer que, como é que pode você justificar, dizer um repasse do total de toda a arrecadação para isso? Então não adianta, o governador, acredito eu muito piamente no Mauro Mendes, pela capacidade que ele tem, principalmente acompanhado com o Otaviano Pivetta, 2 grandes empresários do Estado, que eles vão ter que mexer onde realmente tem que ser mexido. Nós temos que equalizar a arrecadação com a despesa, porque comentei hoje de manhã ainda lá com o Lúcio, tem jeito de uma economia doméstica você sobreviver com ela, quanto tempo você gastando mais do que ganha? Não. Então vamos buscar, pedir para o patrão, você tem que me pagar mais na marra porque eu não estou conseguindo viver com aquele salário que você está me pagando. Então não adianta, tem que adequar o seu gasto à sua renda. E qual que é a orientação para a gente fechar? A orientação da ProSoja para fechar o... Nós não concordamos com essa renovação do FETAB, vamos ter que sentar com o governo do Estado, realmente ele apresentar uma planilha do que é que ele quer fazer, aí nós podemos até sentar e dizer, então é por mais 1 ano, governador, ou é por 2 anos, que nós vamos dar essa colaboração adicional, porque isso é uma colaboração adicional, sim. Não são volumes pequenos, que pode se fazer muito. E a questão da taxação está descartado qualquer possibilidade com a gente, porque ele vai inviabilizar a galinha dos ovos de ouro dele, vamos dizer. Ele vai reduzir o agronegócio no Estado. O milho mesmo hoje, por exemplo, está inviabilizado o plantio dele só por conta do frete. Só por conta dessa tabela de frete que está aí, que é outra briga aí que estamos fazendo para tirar ela fora. Acredito eu que saia algum julgamento. Esse final de semana parece que saiu aí 3 julgamentos no país, onde se tirou a obrigatoriedade do uso da tabela de frete. Foi um conjunto de empresas de transporte aqui de Goiás e me parece que foi o pessoal da celulose em São Paulo que conseguiu liminares na justiça, onde inibe do cara a obrigatoriedade de pagar aquela tabela de frete. Porque ela ficou escorchante. Hoje o governo intervir na iniciativa privada para determinar o que um tem que pagar para o outro. Então eu gostaria que ele me determinasse que a minha saca de soja tinha que me pagar... No Mercado Livre, né? R$100, ou tinha que me pagar tal coisa, que se cada um vai querer que o governo bote preço na mercadoria dele... Não, então tem que ser o livre mercado, tem que ser o livre mercado, como a própria Constituição fala. O governo, as coisas dele, ele pode até taxar, mas no que é particular, o que é privado, ele não pode se envolver. Eu sei que também os caminhoneiros têm suas razões, têm suas brigas, mas é a tal da coisa. Ninguém põe uma arma na cabeça de alguém para dizer, você é obrigado a carregar isso para mim nesse preço. Então, o cara tem alternativa ou não tem. Eu sei que eu fui caminhoneiro, é difícil. Aqui alguém dizer que a vida de caminhoneiro é fácil, não é fácil. Isso a gente sabe. Hoje a vida do caminhoneiro autônomo, o cara que tem um caminhão, disputar com uma transportadora que tem 1000, não é fácil, mas é a mesma coisa o produtor rural que planta 100 hectares e disputar com aquele que planta 100.000 hectares. Como é que você vai fazer? Não adianta nada, cada um tem que se adequar dentro da sua casinha, como o Estado tem que adequar o orçamento para a sobrevivência, você ou eu tenho que me adequar ao meu orçamento para mim poder viver, eles também têm que se adequar no local deles. Porque hoje o cara que tem um caminhão menor, pequeno, um único caminhão, ele tem que trabalhar com frete curto, porque o frete curto ele fecha a tabela, o frete longo ele não fecha a tabela. Por isso que nós temos que trabalhar em modais diferentes de frete, ou de transporte. Eu seria a ferrovia, ou seria, vamos dizer, nós trabalharmos as nossas hidrovias. E temos Rio e Mato Grosso que é possível ser feito isso. Mas está aqui sem explorar, pagando esse absurdo hoje em cima de caminhões. Porque o que é feito? O que acontece com esse recurso do frete? É queimado em fumaça, vira fumaça, desgaste de pneu, vidas que vai sendo ceifadas, porque essas pistas aí, dizer uma única rodovia para tirar 60 milhões de toneladas de grão. Praticamente, isso aí circula tudo em cima da 163. 163, 364, não tem? Não, então o trecho está ali. Saída. Então você pega um pouquinho da 158, que sai para o Nordeste do Estado, conseguiu abrir aqui em cima no Parecis, mas sai pela 364 também indo para Rondônia. Então é impossível você continuar com esse modal. A nossa estrutura logística é muito pequena. Nós não temos ferrovia, não temos hidrovia,
só temos rodovia e uma rodovia que o senhor falou que passa o mundo inteiro por essa rodovia. Nivaldo, o cara que vem de fora do exterior, vê a produção nossa e vê, vocês tiram a produção de vocês por aqui, eu não acredito. E tiramos por aí. Só que nós temos uma projeção de crescimento de produção no estado, em cima de áreas de pastagem muito grande. Nós temos hoje aí, dessas áreas todas de pastagem, em torno de 23, 24 milhões de hectares que é utilizado para pecuária, isso aí 2/3 dá para fazer agricultura. O senhor fala da região do Araguaia também. Tudo junto, Mato Grosso inteiro. Isso aí praticamente 14, 15 milhões de hectares sem pode ser convertido sem nada. Sem nada, áreas que já está convertida hoje com animais em cima, seja produção pecuária. Temos mais ou menos 2/3 dessa área passível de fazer agricultura. Quer dizer que 2/3 vai dar em torno de 14, 15 milhões, aí 16 milhões. Temos de 14 a 15 milhões hoje que ela é propícia para a agricultura que está sendo usada para a pecuária. Quer dizer que nós plantamos 9.600. Para 14, quer dizer que temos 150% de área hoje que pode ser usada para fazer agricultura. 60 milhões de toneladas para 150%, daria 150 milhões de toneladas de grão. Podemos crescer muito. Podemos crescer, o Estado tem tudo para crescer. Agora, se nós não fizermos infraestrutura, uma logística mais séria, mais abrangente e mudar nossos modais para poder levar para distância, longe, ou ferrovia ou hidrovia, esquece que Mato Grosso vai ter um caos logístico já. Nós não vamos conseguir tirar a produção que é produzida no ano dentro do ano, se continuar só com essas rodovias do jeito que elas estão colocadas. Isso é preocupante. Tem que ser urgente para Mato Grosso continuar crescendo, porque um gasto só pode crescer aumentando receita. A receita ela pode crescer se aumentando produção. Porque se você querer aumentar a receita fazendo uma nova lei, criando um novo imposto ou querendo aumentar a alíquota, isso é você andar para trás e nós temos N exemplos aqui dentro de Mato Grosso mesmo. Recentemente, Várzea Grande era conhecida a nossa cidade da indústria. Industrial. Né? O que aconteceu com a indústria de Várzea Grande? Nós perdemos a indústria. Por quê? Aí que vem a pergunta, né? Agora virei eu entrevistador, né, Nivaldo? Por que nós perdemos a indústria? Porque Várzea Grande... Política municipal, política estadual. Hoje somos o estado mais caro para vir aqui se instalar qualquer coisa. Como Cuiabá saiu muita indústria para ir para Goiás também, não foi só. Mas ali praticamente acabou, a cidade industrial acabou, não tem mais nada com cidade industrial. Várzea Grande perdeu para Rondonópolis. Então, são políticas municipais, a política estadual que é a mais perversa. Então, acreditamos que o Mauro Mendes hoje tem uma visão empresarial, realmente, como empresário que são, e vê que não adianta. Essa taxação, por exemplo... posso dizer aqui claramente, a maior burrice que possa vir a ser feita. Porque você faz uma reserva de mercado, Nivaldo. Essa reserva de mercado, o que acontece? Obrigatoriamente você tem que deixar para as indústrias instaladas aqui. Essa indústria vai fazer o quê? Ela vai tirar a receita do bolso do produtor e vai levar para ela. Vai levar para ela. A minha receita, meu lucro, eu gasto aonde? Morando dentro do Estado. Eu gasto dentro do Estado. Dentro do Estado. E a receita da multinacional ela leva para onde? Vai embora. E daí? O Estado vai arrecadar mais semestre, aquele dinheiro que eu ganho, eu gasto aqui. Aquele que você vai ganhar com a agricultura, qualquer outro, vai gastar aqui. A receita da indústria, da multinacional, vai para onde? Vai para outros países, inclusive, nem para cá. Então você está fazendo uma reserva de mercado, fazendo essa taxação, porque hoje tu vai no Mato Grosso do Sul, o preço da soja aqui em Sonora é o preço lá de Nova Mutum. Alguém está ganhando esse dinheiro nesse meio tempo. Quem quer? São as grandes empresas. Mais uma vez vai privilegiar novamente as grandes empresas, os grandes produtores em detrimento disso. Porque quem tem fluxo para exportação, aquele cara que produz 100, 200 mil hectares, 150 mil hectares, 50 mil hectares, ele tem fluxo, ele exporta. Quem que vai reter dele algum imposto se a lei Candir protege? Eu vou levar direto para o porto. Agora, mesmo que eu tenha que vender dentro do mercado interno, eles vão me tirar. Então, mais uma vez, se vier uma taxação dessa, que eu falo que é a maior burrice que possa existir, ele vai privilegiar os grandes complexos em detrimento do pagamento do médio e o pequeno, mais uma vez, que vai pagar essa conta. E essa conta vai ser revertida lá para a gôndola do supermercado, depois para a dona de casa, para o cidadão comum, porque não tem almoço de graça. Não existe almoço de graça, né? Presidente, muito obrigado por essa aula. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui no Bom da Notícia e até o nosso próximo encontro.